Olá, galera, tudo bom? Então, essa semana nós não vamos ter aula pelo Zoom, né, devido ao feriado, mas nem por isso a gente vai ficar sem corrigir as nossas atividades. Então, agora a gente vai estar corrigindo as atividades aqui com vocês, certo? Nosso tema são as vegetações, né? Os tipos de vegetações brasileiras. Já falamos um pouco sobre as vegetações do mundo, né? Os diversos tipos de vegetação que nós temos, de acordo com a localização geográfica, né? De cada país, de cada continente. A gente tem uma variedade de espécies da nossa vegetação. Beleza? Aí. Então, vamos lá. Olha só. Essa primeira atividade nossa está falando sobre os ecossistemas, né? Esse conjunto, né, de espécies da fauna, da flora. Então, vamos. Os ecossistemas são sistemas dinâmicos, resultantes da interdependência entre fatores físicos do meio ambiente, como a atmosfera, o solo, a água, os seres vivos que habitam, né? O ecossistema, então, é um conjunto que engloba todos esses seres, né? Os seres vivos e não vivos, e que habitam esse determinado local. A partir da informação dos conhecimentos sobre ecossistemas e fatores bióticos e abióticos da paisagem, marque verdadeiro ou falso para as alternativas. Primeiro aqui. O desmatamento, as mudanças climáticas, a poluição industrial, a queima de combustíveis e o uso de agrotóxicos representam um grande perigo para a preservação da biodiversidade? Isso é verdade? Ou é verdadeiro ou é falso, né? Então, olha só, desmatamento, mudança climática, poluição industrial, queima de combustíveis fósseis, agrotóxico, tudo isso prejudica o meio ambiente, né? É do conhecimento, né, geral, que esses fatores, eles prejudicam o meio ambiente. Então, consequentemente, também, eles vão estar o quê? Prejudicando o desenvolvimento da biodiversidade, né? Diversidade da fauna, da flora, dos seres bióticos e abióticos. Então, aqui é verdadeiro. Vamos para a próxima. Aquecida, a superfície terrestre não emite calor na forma de radiação infravermelho. Falsa, né? Porque a superfície terrestre ela é aquecida e ela emite essa radiação no processo do efeito estufa, né? Nós, não sei se a gente já viu, mas nós vamos ver que o efeito estufa é um processo natural da Terra, de aquecimento da Terra, ele que mantém as temperaturas, né? Porém, com a poluição, ele tem sido agravado, tem sido intensificado. E esse efeito intensificado é que traz prejuízos para a vida, para os seres humanos. Próxima. A biota é composta de 3 categorias de organismos. Temos as plantas, os animais e os decompositores. Verdadeiro, não é? A gente aprende lá na 4ª série, minha menina estava vendo isso. As zonas da Terra mais pobres em biodiversidade são conhecidas como hotspots? Não. Os hotspots são territórios, né, que têm uma biodiversidade muito grande e que, inclusive, são áreas de preservação. A grande maioria dos hotspots são áreas de preservação ambiental. Ok? Então, essa daqui, ela é falsa. Certinho? Então, a nossa alternativa correta tá aqui, né? Verdadeiro, falso, letra A. E aqui eu tenho essa imagem, né, para a gente visualizar melhor essa questão, né, do desmatamento e do prejuízo que isso traz para a biodiversidade
para a vida, né, da região que sofre com as questões de desmatamento, mudanças climáticas, poluição, tá? Aqui a gente tem uma queimada que traz o desmatamento, traz a poluição atmosférica também através desse processo, certo? Vamos apagar aqui os rabiscos. Vamos para a próxima. Leia as informações relativas ao cultivo do coqueiro. Lembra quando a gente falou sobre cada região, não é? Cada área, né? Cada tipo de vegetação, e a gente falou um pouquinho sobre o coqueiro. Então, vamos tentar lembrar de onde que ele é, né? Qual tipo de local. A sua exploração do coqueiro, a sua exploração comercial é mais eficiente em países que tenham solos arenosos, bastante radiação solar, umidade e boa precipitação de chuva. Fabiana Wernicke, vamos pular esse resto aqui, né? É ideal para esse tipo de cultura um terreno localizado em regiões litorâneas de latitude. Então, ele quer saber qual a latitude, né? Qual o local específico melhor para a exploração, né, desse tipo de plantação, que é o coqueiro. Né? Então, a gente vai tentar aqui descobrir aqui qual é o tipo de região que é propícia para o plantio do coqueiro, tá? Olha só, a gente pegar aqui no mapa, né? A gente for fazer a divisão aqui, nós temos a linha do Equador, cortando aqui, que é o meu ponto zero. E a partir da linha do Equador, eu começo a contar ali, ó, 15 graus de latitude, 30, 45, 60. Então, para baixo aqui, ela vai ser altitudes altas, né? Latitudes altas. E para cima também começa essa contagem. Então, no rumo dos polos, eu estou aumentando a minha latitude, certo? Então, no rumo dos polos, essa latitude está aumentando. Então, aonde que a gente tem mais ou menos esse plantio do coqueiro aqui, por exemplo, no Brasil, para a gente ter uma noção, né? Aqui no Brasil é mais ou menos a Mata dos Cocais, que fica aqui próximo à região nordeste, aqui na região nordeste, certo? Então, eu tenho ela numa latitude, não é? Ó, uma latitude média, certo? Então, vamos tentar descobrir aqui, próximo à linha do Equador, certo? Então, ó, em média latitude, com a atuação da massa polar antártica. Então, em média latitude, com a atuação da massa polar antártica, que é formada, certinho? Atlântica, aliás. Então, o gabarito nosso da questão 2 é a letra D, C. Tá bom? Então, média latitude com a atuação da massa polar atlântica. Essa é o local, vamos, ideal dentro do globo aqui, né? Dentro do mapa, para a gente ter o plantio desse coqueiro. Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe um pequeno mapinha para vocês terem noção das massas de ar, né? O que é a massa de ar? O ar, né, é o vento em movimento, né? Então, esse vento, ele se forma em determinados locais. E nesse local onde ele é formado, ele captura, vamos assim dizer, as características do clima daquele lugar. Então, com o movimento desse vento, ele vai levando para as outras regiões essas características desse clima. Muitas vezes, nesse caminho, né, ela se depara com outras massas de ar e há a mistura ali delas. Mas, geralmente, as massas de ar que influenciam o Brasil, né, no verão e no inverno. Basicamente, nós temos essa característica aqui de verão e inverno, né? Olha só, tem a massa equatorial atlântica, certo? Formada aqui no Oceano Atlântico, que influencia justamente essa questão que a gente falou aqui, ó, né? Que é essa bem próxima, que é essa região aqui, que nós temos a Mata dos Cocais. Tá bom? Aqui nós temos a massa equatorial continental, que é formada no continente aqui, em cima da Amazônia. Massa tropical continental, que é formada aqui, ó, nessa região aqui, né? Do Uruguai, da Argentina. Nós temos a massa tropical atlântica,
certo? Tropical, que está mais baixo aqui, na linha do clima aqui, né? E aqui as que influenciam no inverno, massa equatorial atlântica e as regiões onde ela influencia, massa tropical atlântica, massa polar atlântica, tá? Massa tropical continental e massa equatorial continental. São essas correntes de ar que influenciam o nosso Brasil, no inverno e no verão. E para a gente entender aqui, ó, né, onde que está a Mata dos Cocais? Em média latitude, que a gente viu no mapa, que não é numa latitude muito baixa, nem numa latitude muito alta, certo? E é influenciada por essa massa aqui. Qual que é a massa que influencia? A massa polar atlântica, tá? Que é a que está próxima aqui. Ok? Então, prossigamos. 3. Vamos analisar o gráfico agora, né? Sobre pluviosidade. Já vi muitas dessas questões caírem no vestibular, sobre gráficos falando sobre questões de pluviosidade, tá certo? Então, olha só, vamos analisar o nosso gráfico aqui, né? Azul, nós estamos falando de precipitação, que é a quantidade de chuva. Essa de laranja é a minha linha que está medindo a temperatura, tá? No primeiro momento eu não tenho grande variação, certo? No segundo momento aqui, eu já tenho uma variação maior aqui na temperatura e na precipitação. Então, ó, considerando que a vegetação está diretamente relacionada com as condições climáticas, a gente já viu sobre isso, né? Sobretudo da temperatura e da pluviosidade. A quantidade de chuva indica o tipo de vegetação que vai ter ali naquele local. Identifique 2 tipos de vegetação na figura. Quais os tipos de vegetação que eu posso ter nessa situação problema aqui? Na 1, esse primeiro quadrante aqui, né? Temperatura baixa, precipitação também baixa. Será que eu posso ter a tundra? A tundra, lembra lá, a vegetação típica de áreas polares, não é? Ou a 4, pode ser deserto e semideserto. Aqui eu tô vendo que tem uma grande precipitação, né? Nessa região aqui. Da 5, da 4 aqui, a precipitação já é baixa, a temperatura alta, né? A B1, estepe e 3, savana. Muito pouca precipitação. A gente sabe que, por exemplo, as savanas tem uma época do ano que tem uma chuva mais intensa. 2, tundra e 5, savanas. Também não, porque a intensidade de chuva está muito grande. 3, taiga e estepe. 4, savana e floresta tropical. Aí, no caso aqui, a 4 seria savana. Eu tenho uma precipitação, não é? Tenho temperaturas altas. E a 5, floresta tropical, que eu tenho altas temperaturas e tenho uma grande precipitação. Parece que é essa. Vamos confirmar aqui no nosso gabarito? Ai, ai, ai. Certinho. Então, nós temos a savana aqui, né? Eu tenho temperaturas altas e tenho uma certa incidência de chuva. Ó, um período com pouca chuva e um período com muita chuva. Característico das savanas, do cerrado, né? O cerrado brasileiro é a savana, né? Tá bom? Então, tá certinho essa daqui. Letra E. Uma fotozinha aqui da savana. Vamos à questão 4. Vamos nessa. Deixa eu pegar o ponteirinho aqui para a gente seguir o texto. Antes do sol começar a esquentar, as terras da faixa ao sul do Saara, conhecido como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia hindu, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu,
formam a Mancha Verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal a Djibouti, e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos, certo? O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. É um projeto lindo que eles têm para tentar barrar a evolução do deserto, certo? Para tentar barrar a expansão do deserto, então eles estão fazendo como se fosse essa barreira, né? Esse muro, né? Vegetal, e que de longe, né? A distância pelo satélite, a gente consegue perceber essa diferença ali, nítida, né? Do deserto com essa barreira dessas plantações. Então, vamos lá. O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Né? O que aconteceu de imediato ali naquela região? Facilita as trocas comerciais, soluciona os conflitos fundiários, restringe a diversidade biológica, fomenta a atividade pastoreira, evita a expansão da desertificação, né? O que a gente falou? Né? Evitar a expansão do deserto, né? Da desertificação, do processo do alcance desse deserto. Eles estão formando essas barreiras, já vi uma reportagem bem interessante sobre esse assunto. Depois, qualquer coisa, eu coloco para vocês verem também. Aqui a gente tem, né, a situação deserta aqui, e se a gente vai fazendo essa barreira, a gente vai tentando impedir essa expansão. Essa aqui já é mais extensa, né? Essa questão aqui que eu pedi para vocês falarem sobre as características de cada um desses biomas. Beleza? A gente vai falar, então. Então, ó, de acordo com nossos estudos e seus conhecimentos, aponte as principais características dos biomas brasileiros. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Vamos começar pela Caatinga. Trouxe alguns mapinhas aqui para a gente ver, né? A Caatinga está aqui em amarelo, né? Ela está na região nordeste do nosso país. As plantas características, né? São essas plantas árvores mais sequinhas, as xerófilas, né? Que são os cactos que conservam a água, certo? Essas plantas se adaptam a essa região e a esse clima. Então, vamos ver aqui no nosso texto aqui, o que a gente tem. Vegetação típica do Nordeste, certo? A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, quando eu falei para vocês na outra aula, né? É a brasileiríssima. Apresenta vegetação de regiões semiáridas com perda das folhas, né? A caduquinha lá, que perde as folhas para preservar a água. As plantas da Caatinga são xerófilas, ou seja, adaptadas ao clima seco e pouca quantidade de água. Algumas armazenam a água, como os cactos, e outras possuem raízes superficiais para captar o máximo de água da chuva. Olha que interessante, né? E há as que contam com recursos para diminuir a transpiração, como espinhos e poucas folhas. No lugar da folha, elas têm os espinhos. A fauna é representada por roedores, insetos, aracnídeos, arara azul, sapo cururu, asa branca, cutia, gambá, veado catingueiro e outros mais. Certo? Cerrado. O cerrado, né, é um dos maiores biomas brasileiros e está sendo um dos mais ameaçados no momento, tá? E ele está aqui abrangendo todos esses estados, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. É típico do cerrado, aquela árvorezinha do tronco retorcido, baixinha, né? Árvores espaçadas uma das outras. Mas a gente viu na nossa aula, né, que existem vários tipos de vegetações dentro do cerrado. A gente tem o campo limpo, o campo sujo, o cerrado, o cerradão, né, que é aquela mata fechada. O bioma cerrado está presente em diferentes regiões do território brasileiro, mas é no centro-oeste que ele se destaca, né, que ele predomina.
Sua vegetação é formada por árvores esparsas, arbustos e gramíneas. As árvores possuem caules tortuosos e folhas carióceas, além do solo com poucos nutrientes com grande concentração de alumínio. A diversidade de espécies da fauna é grande, certo? Existe uma grande diversidade da nossa fauna aqui, das espécies animais. Tamanduá-bandeira, tatu-bola, veado campeiro, capivara, o lobo-guará, né, que agora está lá na nota dos R$200, né? Ô, nota! Tá certo? Então, aqui nós temos classificação do nosso cerrado. Vamos embora, senão vai ficar muito extenso. Pantanal. Pantanal é bem aqui, ó, né? Entre os Mato Grossos aqui, ó. Essa região aqui, tá? Essa foto aqui, eu achei linda, essa imagem aqui, o jacaré voando aqui, né? Porque o Pantanal a gente sempre lembra de muita água e do jacaré. Considerando uma das maiores planícies inundáveis do planeta, o Pantanal possui uma vegetação complexa, apresentando características do cerrado, campos e floresta tropical, né? Então, é uma região de transição. Esse bioma é uma área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Sua fauna é composta por jacarés, serpentes, capivaras, papagaios, tucanos, e assim se segue uma grande variedade de espécies, tá? A nossa Mata Atlântica, né, a mais devastada, mais sofrida, né, no processo de expansão, né, da urbanização brasileira. No litoral aqui, essa seria a sua localização original, porém ela só tem alguns pequenos trechos aqui de restos, tá? 5% apenas dessa floresta. Uma floresta tropical, de clima que sofre influências, né, de bastante umidade, floresta densa. A Mata Atlântica consiste num mosaico de ecossistemas diversificado, apresenta variações nas estruturas internas e interações ecológicas diferenciadas em cada região. A gente viu que ela vai da região Nordeste à região Sul do nosso Brasil, então ela sofre várias influências na latitude e na localização. Sua vegetação é composta por árvores de grande porte, peroba, ipê, quaresmeira, cedro, certo? A fauna possui várias espécies distintas, tatu canastra, onça pintada, lontra, mico-leão, né? Tem uma variedade de espécies muito grande, mesmo porque ela abrange uma extensão muito grande do nosso território brasileiro. Floresta amazônica. Galera, aqui eu trouxe para vocês esse pequeno mapa aqui, e aqui a gente está mostrando, então, a floresta amazônica, não apenas no território brasileiro, mas também os territórios que ela abarca aqui nos nossos países vizinhos, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e as Guianas. O território brasileiro, a Amazônia é conhecida como Amazônia Legal, certo? Quando a gente fala Amazônia Legal, é a Amazônia que está no território brasileiro. E aqui a gente está tendo uma noção, né, de como que é essa vegetação, aquelas plantinhas mais baixas, né, samambaias, que estão ali mais baixo, e as árvores mais altas, né, tem aquela elevação, que vocês lembram na nossa aula passada. Maior floresta tropical do mundo, a Amazônia possui uma vegetação densa e intrincada. As plantas crescem bastante próximas umas das outras. Além disso, plantas parasitas são comuns. Entre as espécies animais está jabuti, paca, anta, jacaré, sucuri, macacos, né, entre outras espécies. Beleza? Então, a gente falou sobre os biomas brasileiros, tá? Vamos tentar memorizar aí algumas características básicas de cada um deles, a localização geográfica deles também. Vamos falar aqui, ó, justamente sobre a localização geográfica aqui nessa questão aqui, ó. O Brasil, devido à sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal. Então, a gente tem uma extensão territorial muito grande, certo? Então, o Brasil, só para vocês terem noção, né? De laranja aqui, ó, a gente tem o Brasil. Aqui, por exemplo, é a Argentina, né? Você vê que a extensão territorial, né? O Brasil, ele tem uma extensão maior do que a Argentina. Então, ele abarca várias latitudes
E justamente essa localização geográfica que interfere e traz uma grande variedade no nosso bioma, tá? Nesse sentido, relacione o estado ou região ao tipo de vegetação. A gente vai relacionar aqui o estado com o tipo de vegetação. Então, vamos aqui. Região Nordeste, né? Vamos tentar achar uma sequência lógica aqui pra gente. Vamos aqui. 5. Campos e pampas. Os campos sulinos, ou os pampas, né? Está na região sul, né? O estado do Rio Grande do Sul, principalmente, tá? Nós temos, então, os campos sulinos. Deixa eu apagar aqui que eu não gostei, ficou feio. Deixa eu arrumar esse negócio. Aí. Vamos para a próxima aqui. Cerrado. O cerrado brasileiro, né? Aonde que ele se encontra, né? Qual a região que ele se encontra? Ele se encontra na região centro-oeste, que a gente acabou de ver ali, né, no mapa. Certo? Mata das Araucárias, onde que ela tem predominância, né? Também na nossa região sul. Tá aqui. Próximo, Mata Atlântica. Essa a gente já sabe, né? Opa! 6, a Mata Atlântica, né? Que está na nossa região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Não só ali, né? Ela abarca todas as outras regiões, mas principalmente ali, tá? Pantanal. Onde que está o Pantanal? Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Tá aqui. Certo? E a floresta amazônica, onde que ela tá, né? Onde que ela predomina? Floresta amazônica, o predomínio dela é na região norte, não é? Nossa grande região verde. E a caatinga, na nossa região nordeste. Então, aí a gente fez a nossa interligação, comunicação. Certo? Região Nordeste, Caatinga. Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal. Região Norte, nós temos a nossa rica floresta amazônica. Centro-Oeste, esse todo mundo sabe, de cor salteado, cerrado, né? No Rio Grande do Sul, né? Nós temos os Pampas Gaúchos, né? Então, já lembrei do Rio Grande do Sul. Próxima, Mata das Araucárias, né? Na região sul também, bem lá na pontinha do mapa aqui, ó, nós temos as Matas das Araucárias. Mata Atlântica, né? O predomínio dela ainda perdura aqui na região sudeste, certo? Então, fechou aqui a nossa questão. A gente vai falando, a pessoa, você já falou isso, mas a gente fala para poder ficar gravado mesmo e não esquecer, tá? Então, vamos aqui. Nossa última questão, rapidinho, né? Opa, pronto. A vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas, do mar e águas doces dos rios. Falamos bem sobre ela, né? Quando encontra essas águas, as raízes das árvores até se adaptam a essa região, né? Porque as águas ficam muito salgadas, salobra, né? Então ela se adapta, ficando suspensas ali para conseguir respirar. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essa característica é de qual bioma, né? É do cerrado? Não. É do mangue, né? Dos mangues, já foi retratado em muitas novelas, muitos documentários, né, que a gente já percebeu aí na televisão, mostrando o manguezal, né, somente novelas, o pessoal catando os caranguejos ali, né, essas regiões. Certinho? Então aqui a gente corrigiu, então, as nossas atividades, para ninguém ficar sem. E aqui é uma foto, né, muito linda, acho incrível, né? A adaptação da natureza. A natureza é muito linda. Deus é muito maravilhoso, né? A sua criação. Como que tudo se adapta. Beijão. Muito obrigada. Assistam o vídeo com carinho. Foi feito com muito carinho para vocês, tá?
Tchau, tchau.